Olá, Júlio. Sim, querida. O Jornal Público trazia um artigo interessante da jornalista Romana Borges Santos à conversa com a Filipa Sommerfeld Fernandes, que é especialista em ritmos de sono, mas que nos últimos tempos se dedicou a outro tema, como acabar com as guerras à mesa e incentivar as crianças a terem uma alimentação mais saudável e variada. É importante frisar que esta mulher não é médica nem nutricionista, apenas se especializou nestas matérias, digamos assim. Às vezes basta-nos ser quase bons observadores para começarmos a pensar de outra forma sobre estes rituais, nomeadamente os das refeições, não é? E todos os outros, não é? Eu já vou demonstrar a minha fé nos especialistas, mas nós devemos ter a noção que se educou milhões de crianças antes de aparecerem os super especialistas de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, muitas vezes o bom senso chega e sobra. Confesso que me chamou de imediato a atenção o título deste artigo: dá mais trabalho ensinar um miúdo a comer do que dar-lhe um tablet. Pois dá. Então dá. Pronto, e também a minha filha não tem um tablet, mas tem o meu iPhone, não é? E portanto, quantas vezes, não estando num restaurante, não se acaba por silenciar o outro com um smartphone, não é? É verdade, então quando há público, sem dúvida, a pressão ainda é maior e eles sabem. Mas cada vez mais estes momentos de refeição, e nós já aqui falámos muitas vezes sobre isto, até porque o Júlio já contou que em sua casa agora as refeições são mais ou menos sagradas, não é? Toda a gente deixa o telemóvel. Pois. Não é à porta, mas tenta-se que... Não, mas pronto, faz-se um montinho. Um montinho que é valioso já, não é? É valioso. Bom, mas de facto as refeições passaram a ser um momento de ansiedade por diversos motivos. Juntem aqui os smartphones, os tablets e também aquele apetite que havia para as refeições e que está hoje em dia muito diluído, não é? Porque os miúdos também vão comendo isto e aquilo e quando chegam à hora da refeição já não têm aquela fome de outrora. O que significa muitas vezes, não é sempre, muitas vezes nós deixámos que eles fossem comendo isto e aquilo também. Mas estava eu a dizer, eu fui à net e disse, espera aí, eu sou psiquiatra, ora vamos lá ver os meus colegas pediatras. E tropecei, no bom sentido, numa colega minha que eu não conheço pessoalmente, interna complementar de pediatria em Braga, a doutora Susana Nunes, e que, na minha opinião, em meia página diz coisas muito importantes. Primeiro, a birra também tem um significado psicológico que é importante, que é a criança está-nos a testar. E, portanto, é uma forma de se afirmar. E afirmar-se, obviamente, faz parte do processo de crescimento. O que é uma maneira de se afirmar que é desadequado. Depois, logo a seguir, ela diz algo que eu também já repeti aqui ad nauseam, que é, vou citar até, em primeiro lugar, não se oponha se não tiver a certeza que será capaz de ir até ao fim. Isto é importantíssimo. E ela diz, isto não é nenhuma tragédia, é com calma e firmeza. Mas é verdade. Quando nós damos a batalha, nós temos que estar prontos para dar a batalha até ao fim. Porque senão, eles tomam-nos o pulso e percebem que ganham pelo atrito e pelo cansaço. E isso é uma catástrofe. E daí decorre que ela diga, os pais têm que aprender a não ter receio de dizer não. Deixando ao mesmo tempo, claro, o seu amor incondicional pelos filhos. Mas o não permanece. Depois é muito curioso, porque em relação às birras, a céu aberto, ela diz, se for possível, e se às tantas não houver nenhuma forma de as coisas amainarem, ignore. E em muitos casos dá resultado. Porque a birra precisa de público. A birra é dirigida a um público. A nós, aos outros para nos embaraçar, etc. E, portanto, por vezes, se for ignorado, isto pode diluir-se um pouco. O último ponto que eu escolhi para abordar
porque vem ao encontro do artigo. Tem relação com a mesa. E ela diz com a maior das tranquilidades: quando o seu filho tiver fome, com certeza vai comer tudo num lápis. Numa atitude de desespero, pode sentir-se tentado a oferecer alimentos mais atraentes, mas evite cair nessa tentação. E é verdade. Nenhum dos nossos filhos morre de fome, Inês. Bem sei. Não é? Sabe. Agora, esta questão da firmeza, e pronto, para acabar a semana e as pessoas se poderem rir a meu respeito, juntando este ponto à questão de temos de estar preparados para dar a batalha, há muitos anos, no tempo em que os animais falavam, os meus 2 filhos, não os meus netos, os meus 2 filhos eram ainda muito pequenos. E um dos meus filhos olhou para mim e disse, olhos nos olhos, não como. E eu disse, não, vais comer. Portanto, a partir do momento em que eu disse isto, estava a aceitar um braço de ferro. O que aconteceu foi que eu estava a trabalhar, fui buscar os meus livros, nessa altura não trabalhava de computador, fui buscar os meus livros e ficámos os 2, depois de minha ex-mulher e o meu outro filho terem saltitado calmamente para longe da mesa, e ficámos os 2 a almoçar, entre aspas, até às 4:30 da tarde. Às 4:30 da tarde, sabe o que aconteceu? O meliante foi à janela, olhou cá para baixo para o jardim e percebeu que ia começar um jogo de futebol. Voltou para a mesa, engoliu tudo e saiu disparado. E não aconteceu tragédia nenhuma. Bom, devo-lhe dizer que a mim já me doía o rabo. Mas não havia retorno, Inês, percebe? Depois do Magarefe me ter olhado nos olhos e ter dito não, e eu lhe ter dito, penso eu, sem nenhuma agressividade, mas sem ter dito, não, teu irmão almoçou, nós almoçámos, tu também comes. A partir daí, isto é um teste perfeito, não é? Eu sair derrotado daquele braço de ferro era o anúncio de mais não sei quantas derrotas a seguir. E, portanto, olha, acabei por ter sorte dos outros começarem a jogar futebol. Podíamos ainda lá estar a esta hora. Angústias à hora do almoço ou do jantar. Se a coisa começasse assim, eu passava a pagar aos outros para jogarem futebol. Um beijinho, Júlio, cá estaremos no fim de semana. Deus.